Fala galera, e estamos cada vez mais próximos da estreia de Daryl Dixon do Book of Carol. Se prepare porque a gente vai ter cobertura completa aqui no canal com aquele serviço que a gente já tá acostumado. Então assim galera, já tinha feito um vídeo com a história completa de Carol em The Walking Dead. E hoje a gente vai para a história completa do senhor Daryl Dixon. O Daryl, galera, rapidamente se tornou um favorito dos fãs, cara. No entanto, seu heroísmo e extraordinárias habilidades de sobrevivência nem sempre definiram o seu enredo, né? Apesar da habilidade óbvia do Daryl de contribuir para o grupo de Atlanta, como caçar e fornecer proteção, a maioria dos seus companheiros não gostava dele. Na primeira temporada, ele é apresentado depois que o Rick se reúne com sua família. A primeira impressão de Daryl é violenta e precipitada, o que se deve também ao fato dele descobrir imediatamente que o seu irmão, o Merle, havia sido deixado em um telhado preso em Atlanta. Embora ele prove, cara, seu valor quando ajuda a defender seu pequeno grupo em Atlanta, e mais tarde, quando eles viajam para o CDC, o Daryl continua sendo um estranho que não tem conexões reais, além de ser um companheiro sobrevivente. Depois de não conseguir localizar o Merle e ser aparentemente separado para sempre do seu irmão, o Daryl ele vai tendo sim um crescimento. Enquanto a primeira temporada tornou o personagem do Daryl, cara, intrigante, foi seu crescimento na segunda que fez os espectadores se apaixonarem por ele. Na fazenda dos Green, ele era o mais determinado a encontrar a desaparecida Sofia e confortar a sua mãe, a Carol. Depois que a Sofia é revelada como morta, o Daryl se distancia, debatendo seu propósito no mundo e também dentro do grupo. Isso não tornou seu personagem menos simpático, só que o tornou mais identificável e, portanto, mais interessante. Ver ele lamentar a morte de uma criança, que ele mal conhecia, cara, foi cativante e provou que o personagem estereotipado caipira tinha mais coração do que seus aliados também lhe davam crédito, né? Essa temporada também apresentou o início da amizade mais querida da série, cara. O Daryl tenta se afastar e convencer os outros de que não se importa, mas a determinação e a gentileza de Carol para com ele e eventualmente levam a sua reintegração para o grupo. Desse ponto em diante, o seu personagem foi definido por sua dedicação à família que ele ali sim tinha encontrado. O caráter e o papel de Daryl no grupo de Rick, cara, foram solidificados na terceira temporada. Ele desempenhou um papel importante em assumir a prisão como um novo lar e se tornou uma grande influência, não apenas como protetor, mas um membro valioso que era ouvido e respeitado. O momento decisivo para ele nessa temporada é quando o Rick luta para lidar com a morte da sua esposa, a Lori, e Daryl assume o comando, garantindo que a recém-nascida, a Judith, seja cuidada e protegida. Essa também foi a temporada em que Daryl se reuniu com o Merle. Ambos os irmãos abandonam seus grupos atuais em favor um do outro, só que o Daryl eventualmente convence o grupo de que eles precisam também dele, e isso inclui aturar a presença do Merle. Um dos momentos mais dolorosos é quando ele encontra o Merle, já transformado em um zumbi, por um ferimento fatal lá do governador. Esse momento de tristeza e desgosto desenfreado tornou seu personagem mais matizado, provando que as suas emoções eram muito mais profundas do que sua própria personalidade estoica. Essa evolução emocional do Daryl, ela continuou na quarta temporada. Apesar de ser, um personagem incrivelmente destemido em The Walking Dead, ele também era um dos membros mais amorosos e sinceros ali do grupo do Rick, cara. Nesse ponto, a sua autoridade estava bem estabelecida e ele era um membro do conselho da prisão. No entanto, quando a prisão caiu, o Daryl voltou seus velhos hábitos sem esperança, convencido de que todos que ele amava estavam mortos ou desaparecidos. Foi o seu relacionamento com a Beth, com quem ele escapou da prisão, que o empurrou a continuar para frente e continuar lutando. Quando ele perdeu a Beth, ele estava perdido, tornando-se também um breve membro do grupo vil e virtuoso, os The Claimers, Esse momento de ficar do lado desses vilões foi um mergulho intrigante nas complexidades da caracterização também do Daryl. Ele percebeu que se tivesse acabado vivendo no mundo apocalíptico com o Merle, ele poderia ter acabado como esses sobreviventes, cara, horríveis e sanguinários. Em vez disso, ele se reuniu com o Rick e restabeleceu o propósito do Daryl no mundo, cara. Lutar pela sua família. Quando os sobreviventes se reúnem e chegam a Alexandria na quinta temporada, o Daryl passou por um arco de personagem um pouco mais excepcional, Os fãs adoraram que ele ainda fosse sobrevivente seco e sério, que tinha um lado sensível e apaixonado por aqueles com que ele também se importava. A sua capacidade de ler as pessoas era um aspecto subjacente do seu personagem, destacado nas maneiras como ele desconfia de estranhos e vê o melhor nas pessoas que ganham respeito. Isso valeu a pena nessa temporada, quando ele foi designado para o papel de novo recrutador, trabalhando com o Aaron para trazer novos recém-chegados para sua comunidade. Embora fosse cativante que o Rick, cara, confiasse em Daryl sem questionar, foi revigorante ver uma líder como a Diana, que não conhecia intimamente, via sua promissora capacidade de ler e entender as pessoas. A Guerra dos Salvadores, que se estende, cara, do final da sexta até lá o final da oitava temporada, é uma das linhas do tempo mais longas e menos apreciadas de The Walking Dead, A gente sabe disso. No entanto, ela mudou a série, porque permanentemente mudou a dinâmica do grupo de Alexandria
e a caracterização de vários sobreviventes. No início da sexta, o Daryl era, sem dúvida, um dos personagens mais populares, apesar do elenco ali estar em constante crescimento. Como o Rick agora ele é o líder da comunidade e Daryl é um de seus aliados mais próximos, ele se estabelece como uma das pessoas mais respeitáveis de Alexandria. A sua armadura do enredo também assim, é solidificada quando ele desafia as probabilidades, encontrando um bando de salvadores, explodindo eles com um lançador de foguetes, cara, eliminando aquele grande grupo de pessoas que estava assim, ó, né? Aquele grande perigo, cara, eliminando em segundos. O Daryl começa o conflito com os salvadores, completamente dedicado a trabalhar com o Hilltop para garantir uma aliança para sua comunidade. Isso muda quando o Negan aparece, matando o Glenn e o Abraham e levando o Daryl preso. Devido às explosões, né, de Daryl enquanto o Negan mantinha eles ali presos, ele se culpou pela morte dos dois, cara, do Daryl, né, desculpando pela morte do Glenn e do Abraham. A tortura que ele experimenta no santuário é a primeira instância que o personagem do Daryl é totalmente vulnerável, quase chegando a seu ponto de ruptura. Ele prova sua resiliência excepcional quando ele escapa do santuário, destacando porque ele é um dos personagens mais amados de The Walking Dead. Perto do final da 7ª temporada, ele está mais parecido com a sua caracterização anterior mais do que nunca, né? Em vez de se concentrar apenas em sua família, o Daryl fica, cara, determinado a derrotar os salvadores de qualquer jeito, por qualquer meio necessário. A 8ª temporada, cara, apresentou o conflito mais intenso e organizado da série original. Alexandria, Hilltop, o Reino e Oceanside se unem para derrotar Negan e os salvadores, né? O Daryl assume um papel ativo no ataque ao santuário para encurralar eles, né, e forçar uma rendição. Isso causa a primeira grande briga entre Daryl e o Rick, desde o seu vínculo lá, com o Rick tentando impedir o Daryl de explodir o santuário e matar todos os trabalhadores inocentes que estavam lá no complexo. Após a morte, né, de Cal, Negan queima a maioria das casas em Alexandria e todos decidem tomar uma posição final. Quando o Rick escolhe ter misericórdia de Negan e poupar após a guerra, o Daryl aparentemente respeita as decisões do líder, cara. Aparentemente. No entanto, ele secretamente começa a conspirar com Meg para assassinar Negan enquanto ele está preso. O plano neles nunca se concretizou, só que esse foi o primeiro ato, o primeiro sinal do que o Daryl estava se tornando mais independente e seu personagem não é mais amplamente definido apenas pela sua lealdade ao Rick, isso naquele momento, cara. No início da 9ª, as comunidades têm uma aliança relutante com os salvadores e o Rick está tentando alcançar a visão que Cal tinha para o futuro do mundo deles. O Daryl, por outro lado, está cansado de ser o supervisor dos antigos vilões e continua a lutar com os salvadores enquanto também conspira com Maggie para matar o Negan. Isso causa uma briga entre ele e o Rick. Logo após essa briga entre os dois, o Rick explode a ponte, aparentemente morrendo. Esse último encontro com o Rick, apesar de terminar, cara, com, né, toda aquela parte, cara, uma parte amorosa de conversa de coração para coração, assombra o Daryl por anos. Ele vive fora das comunidades aliadas, procurando incessantemente pelo Rick, para dar um encerramento a todos os seus entes queridos ali. Ele só retorna ali pro grupo, cara, quando os surradores ameaçam o Hilltop, dando a ele uma razão para rastejar para fora do seu desespero que ele estava passando. Embora os dois, cara, né, mais cativantes da série, os fãs ainda estejam assim, ansiosos para que Daryl e Rick se reencontrem em algum momento da franquia, cara. Perder seu líder e amigo de longa data deu a Daryl a chance de definir sua própria vida e futuro. Ele rapidamente assumiu o centro das atenções, liderando junto com outros líderes respeitados para lutar contra os sussurradores. Seus relacionamentos também crescem e mudam, cara, ao longo dessa temporada aqui. Quando Carol, cheio de tristeza, né, por perder também lá, né, o seu filho adotivo, faz com que Connie, amiga íntima de Daryl, fique presa em uma caverna com zumbis, a sua amizade mais antiga ela é desafiada. Embora eles eventualmente façam as pazes lá na 11ª temporada, a capacidade do Daryl de desafiar seu relacionamento mais longo, cara, destaca sua capacidade de tomar decisões por si mesmo, sem simplesmente se concentrar na segurança e no conforto dos membros originais do grupo. Na última temporada, cara, o Daryl não é apenas um líder e o sobrevivente mais heróico de The Walking Dead, mas ele também é uma figura paterna. Depois que a Michonne sai na 10ª temporada e descobre que o Rick está vivo e determinado a encontrar ele, o Daryl assume o papel principal de proteger e cuidar do RJ e da Judith. Durante seu confronto final dentro da comunidade de Commonwealth, há uma cena inesquecível quando o Daryl carrega a Judith ferida para um lugar seguro, espelhando o Rick carregando o Cal para a fazenda lá na 2ª temporada. Ele não permanece nas sombras e desempenha o papel do soldado dedicado nessa batalha final. Em vez disso, ele assumiu o centro das atenções, cara, se levantando junto com seus amigos para exigir que a Commonwealth proteja todos e não apenas alguns cidadãos ricos. A fala mais memorável dessa última temporada é quando Daryl diz a Pamela: "Nós não somos os mortos-vivos", cara, contradizendo uma crença comum de que seu mundo é definido pela morte, em vez disso, apoiando a ideia de que nesse mundo pós-apocalíptico as pessoas importam mais do que qualquer coisa. Quando o Daryl, cara, é visto pela última vez em The Walking Dead,
ele promete a Judith que vai trazer Rick e Michonne de volta para casa. Em Daryl Dixon já, é revelado que ele foi preso em um navio pelo povoado do Vivant, cara, e acabou na França, depois de encenar um motim no navio e escapar. Embora sua intenção inicial seja encontrar uma maneira de voltar para casa, ele eventualmente se envolve na trama de Isabel para encontrar um lugar seguro para Lohan, que se acredita ser, cara, simplesmente o salvador da humanidade, devido ao nascimento milagroso que ele teve ali pela sua mãe infectada. Sua dedicação em proteger essas pessoas forma um vínculo único, mostrando a Daryl que há mais pelo que lutar do que sua comunidade lá dos Estados Unidos. Na conclusão da primeira temporada agora de Daryl, seus novos amigos o fazem virar as costas para um navio que poderia levar ele para casa, cara, escolhendo, em vez disso, salvar o Lohan de uma pequena horda de zumbis que estava ali se aproximando. Há muitos aspectos para esperar na segunda temporada de Daryl Dixon, cara, incluindo, obviamente, cara, o retorno de Carol à franquia de The Walking Dead. Esse enredo, cara, apresentando dois personagens de longa duração já na série, vai continuar o escopo épico do mundo pós-apocalíptico. Além disso, não há dúvida que esse spin-off agora ela é a evolução mais substancial da franquia. Daryl não apenas levou o público a uma aventura que se descreveu como outras partes do mundo lidaram com os surtos mortos-vivos, só que enfatizou como um personagem pode ter uma influência incrível em também, cara, um lugar de grande ícone da cultura pop. Daryl Dixon não fazia parte do material de origem da HQ e não tinha intenção de sobreviver à primeira temporada. Hoje ele é o personagem com maior futuro dentro da franquia de The Walking Dead. Então, galera, qual o momento que vocês mais gostam da história de Daryl Dixon dentro da franquia de The Walking Dead? 11 temporadas, 12 anos, mais 2 temporadas agora de Daryl Dixon. Galera, se preparem que o bicho vai pegar a cobertura completa de The Book of Carol aqui no canal. Take 04, viva o sonho aqui.